Olá a todos, meu nome é Felipe Cavatoni, eu sou médico intensivista, coordenador da UTI do Hospital Luz, Vila Mariana, e hoje nós vamos apresentar o nosso protocolo setorial de controle de delírio. Delírio é definido como um quadro de alteração do nível de consciência que se desenvolve de modo agudo, ou seja, em questão de algumas horas ou dias, e é marcado por desatenção e alteração da cognição. Essa alteração do nível de consciência apresenta ainda um ciclo oscilante ao longo do dia. Outras características que podem acompanhar a síndrome são o aumento do tônus simpático, desorganização, volatilidade emocional, medo, depressão, euforia e perplexidade. Tradicionalmente, quando pensamos em um paciente em delírio, logo nos vem à mente o paciente em contexto de agitação psicomotora. Classificamos esse tipo como sendo o hiperativo. No entanto, devemos nos lembrar que o paciente que está mais sonolento do que o seu basal também pode estar acometido por delírio, mas do tipo hipoativo. Ambos esses subtipos se associam à redução da capacidade funcional, declínio cognitivo, aumento do tempo de internação hospitalar e em UTI, aumento da mortalidade, maior risco de queda e úlceras de pressão, além de se associar a uma experiência negativa junto aos familiares. Quando utilizamos uma ferramenta de rastreio específica, notamos que a incidência hospitalar de delírio é elevada, chegando até 70% nas UTIs. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de delírio são a idade avançada, a presença de algum quadro demencial prévio, presença de lesão estrutural de sistema nervoso central, como por exemplo um AVC isquêmico, além do diagnóstico prévio de doença de Parkinson. Outras condições associadas ao delírio, mas que não necessariamente se configuram como fatores de risco, são polifarmácia, desidratação, desnutrição, imobilidade, uso de sonda vesical de demora. Sempre que temos um paciente com alteração do nível de consciência, devemos pensar na possibilidade de diagnósticos diferenciais, como por exemplo, sepse, AVC isquêmico, intoxicação, dor, retenção urinária, distúrbios da tireoide e status epiléticos. Para realizarmos o diagnóstico de delírio, utilizaremos a ferramenta CAN-ICU. Mas antes de falarmos sobre ela, vamos revisar a escala de Haas. Essa escala tem o objetivo de graduar o nível de agitação ou de sedação do paciente, e ela varia de +4 até -5, de modo que quanto mais positiva, mais agitado o paciente está. Nos níveis +3 e +4, consideramos que a agitação perigosa para o paciente ou para a equipe que o atende. E quanto mais negativa a pontuação, mais sedado o paciente se encontra. Idealmente, objetivamos que ele se mantenha em Haas de 0 a -1. O CAN-ICU é a ferramenta validada para o diagnóstico de delírio dentro da unidade de terapia intensiva. A sua aplicação é de responsabilidade do enfermeiro, e ela consiste em 4 passos. Inicialmente, classificamos o nível de agitação do paciente utilizando-se a escala Haas. Caso o paciente apresente algum Haas diferente de -4 ou -5, devemos nos questionar se esse paciente apresenta alguma mudança aguda do estado mental em relação ao que ele era antes e se essa mudança apresenta um curso flutuante ao longo das últimas 24 horas. Se sim, iremos para o segundo passo. O enfermeiro deverá soletrar a palavra Casablanca e pedir para que o paciente aperte a sua mão quando ele ouvir a letra A. São considerados erros quando o paciente não aperta a mão quando deveria ou quando ele aperta a mão quando não deveria. Caso o paciente apresente pelo menos 3 erros e tenha qualquer pontuação de Haas diferente de 0, já temos o diagnóstico de delírio confirmado, pois, nesse caso, temos uma alteração de nível de consciência marcada por desatenção e curso flutuante. Agora, se o paciente apresentar o Haas de 0, devemos ir para o quarto e último passo. Aqui, faremos perguntas lógicas para que o paciente responda e contaremos quantas vezes ele errou. Uma pedra flutua na água? Existem peixes no mar?
1 quilo pesa mais do que 2 quilos? Você pode usar um martelo para prender um prego? Caso o paciente tenha cometido 2 ou mais erros, confirmamos o diagnóstico de delirium. Mas se o paciente não tiver cometido nenhum erro, ou se ele tiver cometido no máximo 1, temos o diagnóstico de delirium descartado. O tratamento e a prevenção de delirium passam pelo mesmo caminho no que chamamos de fatores modificáveis. Recomendamos que o paciente seja sempre orientado, comunicando sobre sua localização temporal, sua localização espacial, além do seu contexto de internação hospitalar. Facilitaremos o ciclo sono-vigília, evitando sempre que possível o aprazamento de medicamentos nos horários de meia-noite até às 6 horas da manhã. Faremos a reconciliação de óculos e de aparelhos de audição. E acolheremos os familiares, explicando sobre o seu contexto de delírio. Podemos ainda oferecer visita estendida e envolvê-los no processo de cuidado e de alta da UTI. Por fim, é importante a revisão da prescrição e a suspensão de drogas potencialmente implicadas, sobretudo benzodiazepínicos, que em estudos de caso controle demonstraram um aumento da incidência de delírio em unidades de terapia intensiva. O tratamento medicamentoso é aplicável apenas para pacientes em delírio hiperativo. E ele vai depender do grau de agitação do paciente e da via de administração disponível naquele momento. Para pacientes que não tenham agitação perigosa, ou seja, para aqueles com RAS de +1 ou +2, podemos lançar mão ou de dexmedetomidina endovenosa, quetiapina ou risperidona orais e haloperidol intramuscular. Cada uma dessas medicações apresenta uma dose máxima de administração diária e um início de ação particular. Recomendamos que a escolha seja sempre pela dexmedetomidina associada a uma dose de manutenção de quetiapina. Agora, se o paciente tiver um RAS de +3 ou +4, ou seja, com agitação perigosa, com risco para si mesmo ou para a equipe, é necessário o uso de medicações com menor tempo de ação. Caso a via endovenosa esteja disponível, recomendamos o uso de baixas doses de propofol, como de 10 ou 20 mg. Na apresentação que temos disponível em nossa UTI, isso corresponde a 1 ou 2 ml. Nesses casos, devemos sempre garantir a monitorização da pressão arterial, da frequência cardíaca, da saturação e o uso do catéter nasal de oxigênio, pois há o risco de hipotensão e de depressão respiratória. Não recomendamos bolos em doses superiores a 20 mg. Caso o paciente não tenha a via endovenosa disponível, devemos utilizar midazolam intramuscular. Muito embora saibamos do potencial delirogênico dessa classe de medicação, o midazolam intramuscular tem um perfil de segurança bem conhecido e idealmente será feito em dose única, até que a equipe consiga puncionar um acesso venoso após o controle da agitação. E com esse acesso venoso, poderá ser iniciada a dexmedetomidina. Vamos revisar o fluxograma de atendimento. Para todos os pacientes, faremos orientação temporoespacial, facilitação do ciclo sono-vigília, reconciliação de óculos e de prótese auditiva e controle do barulho da unidade. A ferramenta CAN-ICU será realizada pelo enfermeiro 2 vezes por dia. Caso seja positiva, revisaremos a prescrição e suspenderemos as drogas potencialmente implicadas. No caso de delírio hipoativo, manteremos as medidas não farmacológicas. E no caso de delírio hiperativo, procederemos ao diagnóstico diferencial, descartando-se dor, bexigoma, impactação fecal e oferecendo visita estendida aos familiares. No caso de agitação perigosa, garantiremos a contenção mecânica e a monitorização dos sinais vitais. Podemos utilizar 10 ou 20 mg de propofol endovenoso ou 5 a 10 mg de midazolam intramuscular quando a via venosa não estiver patente. Para ambos, atentar para o risco de hipotensão e de depressão respiratória. Para os casos de delírio hiperativo, sem agitação perigosa, recomendamos o uso de dexmedetomidina em infusão venosa contínua associada a uma dose de manutenção oral de quetiapina.
Lembramos que a prevenção e o tratamento de uma síndrome tão frequente e complexa como o delírio só é possível com um segmento multiprofissional. Contamos com a dedicação de vocês para mantermos a nossa UTI em constante melhoria. Muito obrigado pela atenção e até o próximo treinamento.